Graças e paz, irmãos. Irmãos, o que eu tenho para compartilhar hoje com os irmãos é algo rápido, não é nenhuma novidade. Eu tenho certeza que todos já ouviram essa palavra, mas é algo que tem me incomodado. Eu creio que vai falar ao coração dos irmãos também, tá? Eu vou tentar hoje falar o mais compassadamente possível, tentar respirar um pouco, tá? E os irmãos me ajudem, tenham um pouco de paciência e orem por mim, irmãos, porque humanamente eu sou muito limitado, mas eu aprendi que a gente não pode falar não para Deus, então a gente tem que colocar diante da presença dele e buscá-lo, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 16. A partir do versículo 13. A palavra de Deus diz assim. Todos acharam? Amém. Chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Somente até aí. Vamos orar, irmãos? Pai amado, Pai querido, ainda no mesmo espírito de adoração, eu quero te pedir que o Senhor venha ministrar essa palavra, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que essa palavra seja recebida por nós e que ela possa produzir fruto, Senhor. Ministra, Pai, conduz conforme o teu querer, Pai, conforme a tua vontade. É o que nós oramos e te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida e, na verdade, Jesus faz duas perguntas. A primeira, ele diz: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Nessa pergunta, não há muita responsabilidade para se responder. Por quê? Porque, na verdade, os discípulos responderiam pelos outros. E é muito fácil você responder pelos outros. Porque você pode até expressar a sua opinião ou não, mas não te traz um peso, uma responsabilidade, porque, na verdade, você está falando em nome de outra pessoa. Agora, a segunda pergunta, ele foi direto e enfático e disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Os discípulos eram, com certeza, as pessoas mais indicadas a responderem essa pergunta. Porque eles já tinham andado com Jesus, já tinham presenciado seus prodígios, suas maravilhas, os seus milagres, todos os seus ensinos. No capítulo 14, por exemplo, no verso 31, após Pedro andar sobre o mar, ele disse: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus.
Eles já tinham presenciado muitas coisas da parte de Jesus. Eles andavam com ele todos os dias. E eles o conheciam. E essa pergunta foi direta. E Pedro respondeu, né? És tu o Filho de Deus. É Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro respondeu bem, irmãos. Respondeu certo. Por quê? Porque Cristo era o Filho de Deus realmente. A palavra de Deus, em 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E um dia também nós reconhecemos Cristo como Senhor, né? Todos nós, eu acho que estamos aqui, já fizemos isso um dia, né? E a palavra de Deus é muito clara e traz muitas promessas para aquele que crê na palavra do Senhor, para quem reconhece Jesus. Por exemplo, em Atos 16:31, ela diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Em 1 João 4,15 diz: qualquer que confessar Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Em Mateus 10:32 diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Então, todos nós que aceitamos Jesus, já fazemos parte dessa bênção. Já somos do corpo de Cristo. Amém? Só que nós precisamos, de uma vez por toda, saber quem é nosso Deus. Porque isso não é tudo. Isso é o princípio da nossa caminhada. Reconhecer Jesus Cristo é importante, é o mais importante da nossa vida. Só que a nossa caminhada com Cristo não para por aí. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus, saber quais são as nossas obrigações perante esse Deus, que nós devemos fazer diante dele, né? A palavra de Deus diz em Deuteronômio 32:4: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Nele não há injustiça. Justo e reto é. Irmãos, nosso Deus é perfeito. Nosso Deus é perfeito. E nós não podemos brincar com isso. Nós temos que valorizar isso a cada segundo. Muitas vezes nós esquecemos disso, nos esquecemos disso. A verdade é essa. Esquecemos do grande amor que ele teve por nós, né? A palavra diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ele nos amou, ele nos resgatou. Por isso ele disse para Pedro, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Ele nos alcançou. Tá? Como ele nos alcançou? Através do seu amor. Aquele amor de João 3,16, um versículo que todo mundo sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele amor de Romanos 8:38 que diz: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, deixa eu abrir aqui, irmãos, que eu esqueci. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor que nos alcançou. E como nós temos agido, como nós temos retribuído a este amor. Isso é algo muito sério e que tem me incomodado muito, porque nós vivemos tempos hoje
em que nós temos a vida corrida e muitas vezes nós arrumamos até uma boa desculpa para não servir a Cristo. Até uma desculpa, vamos dizer assim, justa. Eu não tenho tempo. Às vezes não tem mesmo, eu trabalho demais. Nós trabalhamos demais mesmo hoje. Mas nós temos que saber qual que é a nossa obrigação, né? Qual que é o nosso dever no reino, né? Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que Ele nos alcançou. Como Ele nos alcançou? O que nós fizemos para isso? Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não há mérito. É um favor imerecido. Não há mérito nisso. Nós não fizemos nada. Ele nos amou, por isso nós nos amamos, nós o amamos. Ele nos alcançou. Na verdade, Ele abriu nossos olhos. Ele abriu o nosso coração, nossos ouvidos para receber essa palavra. Porque se Ele não tivesse aberto, nós não compreenderíamos. Como muitos aí fora não compreendem. É muito claro isso. Às vezes a gente fala do amor de Deus para as pessoas e as pessoas não entendem. Por quê? Porque muitas vezes estão cegas espiritualmente. Seus olhos ainda não foram abertos, né? Isaías 6:9 fala sobre isso. E Mateus 13:16 também diz: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Isso é uma coisa que não tem como a gente compreender. É um mistério de Deus. Nós fomos escolhidos por Ele, separados por Ele, redimidos por Ele, santificados por Ele, né? E agora é hora da gente agir. Nós precisamos agir, irmãos. Sermos discípulos de Cristo. Verdadeiramente discípulos, porque é o que eu falei. Essa palavra não é para os irmãos, é para mim, tá? Nós temos feito muito pouco. A verdade é essa. Nós temos feito muito pouco. Eu, pelo menos, tenho feito muito pouco, né? Todo dia eu tenho certeza que tem muitas pessoas que conversam com pessoas aí fora que estão indo direto para o inferno. Isso é muito triste. E o dia que a gente parar de se incomodar com isso, que achar isso normal, é porque alguma coisa está errada. Nós temos que amar essas pessoas aí fora. Como um dia Deus nos amou e continua nos amando, né? Irmãos, eu aprendi uma coisa e eu queria compartilhar com os irmãos. Isso não é uma revelação minha, tá? Eu li num livro, mas é algo que me chocou bastante, que eu nunca tinha pensado por esse lado. Na parábola da vinha, que está em Mateus 20. Vamos ler, que eu acho que vai esclarecer um pouco a minha mensagem e o que eu quero passar para os irmãos. Diz assim, a partir do verso 1, Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhes eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele:
Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não ajustaste comigo um dinheiro? Irmãos, esses primeiros que foram para a vinha, foram os únicos que combinaram com Deus, com o pai da vinha, né? Aqui há uma alusão, o salário. Eu nunca tinha reparado isso. Tantas vezes que eu já tinha lido essa parábola, eles foram o único que negociaram esse salário. Os que foram depois, após 3 horas, não combinaram nada. O que o pai da vinha falou? Pagarei o que for justo. Da hora 6ª, pagarei o que for justo. Da hora 9ª, pagarei o que for justo. Eles não perguntaram quanto eu vou receber. O que eu aprendo com isso, irmãos? É que nós não devemos negociar com Deus, tentar a nossa justiça, porque era justo o que eles estavam falando, aqueles primeiros. Se a gente for pensar pela nossa cabeça humana, não era justo que eles recebessem mais? Só que Deus não age assim. Deus age por graça, Ele não age por justiça. E a graça dele alcança as pessoas. Ele vai te recompensar porque ele é justo. Você não precisa negociar com Deus ou barganhar com Deus, porque pode ter certeza que você não vai ser injustiçado por ele. Ele perguntou para aqueles que foram por último, da hora 1/10, por que vocês estão aí ociosos? E eles disseram: porque não arrumamos ninguém para nos assalariar. Eles não eram vagabundos. Eles estavam esperando o seu momento. Só que eles precisavam também daquele dinheiro. Deus age assim, por graça. Não é por justiça. Não é por merecimento. A gente não consegue conquistar o favor de Deus pela nossa justiça. É pela graça. Ele nos alcançou por graça. Nós não fizemos nada por isso. Isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso, porque quando essa palavra veio ao meu coração, eu fiquei muito espantado, porque eu nunca tinha notado isso. E quando a gente olha por olho humano, geralmente a gente até dá uma razão, né? Para aqueles que trabalhavam primeiro, né? Mas eles tinham combinado. Foram únicos que combinaram, que ajustaram o salário. Todos não perguntaram nada, simplesmente eles foram. E eles foram justificados. Então é uma coisa para a gente pensar, né? O que a gente tem feito com Deus? Será que nós temos negociado com Deus? Muitas vezes eu digo que eu, sim. E eu negociava demais. Hoje eu procuro não negociar mais. Porque sempre a gente tenta se justificar e falar: quando eu tiver mais tempo, eu vou me dedicar mais à palavra do Senhor. O dia que eu me aposentar, aí eu vou servir com excelência no reino. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou ajudar mais as pessoas. E esse dia não chega nunca. Por quê? Porque nós estamos arrumando apenas uma justificativa para fugir da nossa responsabilidade. A verdade é essa. Nós tentamos arrumar um argumento para fugir da nossa
responsabilidade. Muitas vezes nossos argumentos, como eu disse, aos olhos humanos, eles são válidos. Nós queremos dar a melhor educação aos nossos filhos, precisamos trabalhar, precisamos dar um suporte na nossa casa. Mas isso para Deus, Ele já prometeu tudo para nós. Em Mateus 6, 20, Ele disse: ajuntais tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e os ladrões não minam e não roubam. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Em Mateus 6,33 ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que eram todas essas coisas? Ali estava falando sobre vestimenta, sobre o que comer, o que for beber. Nós andamos angustiados nos dias de hoje, buscando sempre mais. Uma geração consumista onde a gente nunca está satisfeito. A hora que você compra um celular, vai lançar um novo. A hora que você trocar seu carro, você vai querer um mais novo. Infelizmente, as propagandas, a sociedade pregam isso. Mas nós não podemos pensar assim, irmãos. Nós não somos do mundo. Nós não podemos agir como as pessoas que estão no mundo. Nós temos que pensar diferente. Nós temos que ter uma visão de reino, uma visão das coisas do alto. Saber que Ele nos deu autoridade para ser seus discípulos, para expandir o reino dEle, para pregar a sua palavra, para proclamar o seu evangelho, para buscar as pessoas perdidas, para expulsar demônios, para curar enfermidades. Por que não temos vivido isso? Eu me pergunto muito isso. Para mim mesmo, não é para os irmãos, não. Será que as pessoas olham para mim e veem o amor de Cristo? Deveriam ver, né? Mas é uma coisa que a gente tem que buscar, um compromisso real com Deus. Nós precisamos escrever nossa história. Nós vemos na Bíblia várias histórias, vários homens, várias mulheres que por suas atitudes, pequenos atos, fizeram sua história. E é muito gostoso, prazeroso a gente ler como Deus muda uma situação, capacita uma pessoa. Mas isso não é só para eles. Isso é para nós hoje, irmãos. Deus quer nos usar. Mas nós precisamos nos colocar diante da presença dEle. Com sinceridade de coração. E buscar. Buscar, não que isso seja por esforço. Há também um esforço envolvido nisso. Não adianta também você querer ser usado por Deus e não participar de nada, não buscar nada, levar sua vida sem diligência na casa do Senhor, que não vai funcionar, não vai dar certo. E nós não podemos perder oportunidades na presença de Deus. A Bíblia mostra que há mulheres que tiveram uma oportunidade e elas agarraram aquela oportunidade. Raabe, por exemplo, a prostituta, quando os espias estiveram em Jericó, ela agarrou a sua oportunidade. Ana, quando estava orando, ela agarrou a sua oportunidade. A viúva de Sarepta, mesmo numa dificuldade ali, sabendo que estava passando fome, e você imagina um pedido que o homem de Deus fez para ela. Mas ela teve fé e compreendeu que aquilo era uma coisa de Deus e agarrou a sua oportunidade. Porque se nós não agarrarmos, ela vai passar. Ela vai ser dada para outra pessoa. Porque Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Essa é a verdade.
Nós precisamos dele. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E Deus não aceita que nós deixemos ele em segundo plano. Ele não aceita. Nós precisamos colocar ele em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Acima de tudo. Não interessa o que você está passando. Não interessa. E não há argumentos para você fugir disso. Não há, porque eu leio a Bíblia, irmãos, e eu sei que muitos argumentos já foram usados. Não adianta você falar, eu sou tímido. Eu poderia usar esse argumento tranquilamente, porque eu sou bastante tímido. Não adianta. Porque se você falar, eu sou tímido, você está limitando Deus. Porque Ele prometeu que quando você abrir sua boca, não é você que vai falar, é o Espírito Santo. Então, não adianta. Moisés tentou, por 3 vezes, argumentar com Deus. E Deus teve muita paciência com ele, irmãos. Porque teve muita paciência com ele. Mas prometeu que ia ser com ele. Jeremias também tentou argumentar com Deus que era apenas uma criança. Mas para isso, Deus não se importa. Deus não vai olhar o que você é. Porque Ele sabe o que você pode ser na mão dele. Isso que importa. Então nós precisamos nos colocar na mão dele. Saber que nós não somos do mundo. Isso é o que também tem me incomodado muito esse tempo. Porque os tempos mudaram e muitas vezes nós vivemos, infelizmente, muito influenciado pelas coisas do mundo. E eu tenho buscado a presença de Deus, tenho feito um propósito, e é possível a gente viver segundo a vontade de Deus, irmãos. É possível. E é maravilhoso o que acontece na nossa vida. Mateus 17:16 diz: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Será que nós temos buscado a palavra de Deus? Será que nós temos meditado de dia e de noite nessa palavra? O Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. O Salmo 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Salmo 119 ainda, versículo 165 diz: muita paz há para aqueles que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Temos buscado a palavra? Temos meditado nela? Temos buscado a face de Deus em oração? Oséias 4:6 diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Isaías 5:13 diz: meu povo é levado cativo por falta de entendimento. Está tudo escrito, irmãos, não sou eu que estou falando, não. Eu só estou citando o versículo aqui. E não é nada novo, nós já ouvimos isso, é como eu disse. Nós temos que compreender que nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra e nós sabemos quem é o nosso inimigo. Efésios 6:12 diz: não é carne e sangue. Nós estamos numa guerra, irmãos. Só que nós sabemos quem luta por nós. E ele nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Deuteronômio 20 diz isso. Quando depois os irmãos leiam: quando saíres da batalha, saiba que eu irei contigo. Ele está ao nosso lado. Ele luta as nossas lutas.
Salmo 37:5 diz, irmãos: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. Não fique fazendo planos. Eu tomei essa decisão também, eu não faço mais plano para o futuro. Quem confia em Deus não precisa fazer plano para o futuro. Precisa somente buscar a direção dele. Somente a direção dele. Não precisa fazer plano não, irmão. Pois ele vai te conduzir. Só que nós somos engraçados, né? Às vezes nós confiamos a Deus nossa vida, a nossa justificação, e às vezes para pequenas decisões nós dizemos, deixa que isso eu decido. Não é assim. Nós temos que buscar a vontade dele sempre, a todo momento. Qual tem sido a nossa marca como discípulo? Qual tem sido a sua marca? É duro. Os irmãos me perdoem por essa palavra, às vezes dura aos nossos corações. Nós fomos chamados para seguir os passos de Cristo. Nós fomos resgatados para continuar o ministério dele, para pregar o evangelho dele, para trazer luz às pessoas. Nós muitas vezes profetizamos e devemos profetizar e dizemos: Votuporanga será do Senhor Jesus. Mas o que nós temos feito por isso? Sabe o que acontece, irmãos? Eu aprendi isso esses dias também. É que muitas vezes nós somos legalistas. Nós não entendemos que os pecados cometidos aí fora atingem a gente de alguma forma, como o povo de Votuporanga. Nós devemos nos colocar na brecha, pedir perdão. Mas nós não temos feito isso, adorado outro Deus. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Não importa. Devemos pedir perdão por todo nome que tem sido adorado aí fora, que não é o nome de Deus. Por toda obra de feitiçaria, de macumba, prostituição, pedofilia, tudo que tem acontecido na nossa cidade, nós devemos pedir perdão para Deus. Esdras, quando ele foi para Jerusalém, ele chegou lá e encontrou um cenário que ele não esperava encontrar. Ele encontrou os homens já tinham se desviado de novo dos caminhos de Deus, já tinham se casado novamente com mulheres dos povos vizinhos, eles já tinham sofrido por isso e tinham retornado para os mesmos erros. Esdras arrancou sua barba e seu cabelo e pediu perdão para Deus. Mas o pecado não era dele. O que ele tinha a ver com isso? Mas ele sabia que ele precisava se posicionar na brecha. Ele sabia que ele precisava interceder por aquele povo. Então nós temos que nos colocar na brecha da população de Votuporanga, desse povo que está aí fora, porque nós temos esse entendimento, mas muitas vezes eles não têm. E nós temos vivido um tempo de uma mudança muito grande. Eu percebo isso. Não sei se porque não estou tanto tempo na igreja, nem sei quanto tempo, fala a verdade, talvez pouco mais de um ano.
Mas é incrível o que tem acontecido no nosso meio. Mas nós não podemos deixar isso passar. Nós temos que nos levantar e guerrear. Nós temos visto vários ministérios se organizarem, buscando a presença de Deus, e as coisas começando a acontecer. Mesmo que ainda há alguns que não compreendam isso, mas Deus vai completar a obra dele. Ele faz a obra. Cristo é o cabeça dessa igreja. E basta que nós nos coloquemos diante dele. Se você estiver aflito, saiba. Vamos ler Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a alegria que em nós há de ser revelada. Irmãos, nós temos que ter consciência que nós estamos aqui de passagem. Há um futuro esperando a gente. E nós temos entendimento disso. Por que nós temos andado esses últimos dias, esses últimos tempos, tão ansiosos com todas as coisas? O João Ronaldo esses dias falou assim, ele disse, eu vou compartilhar porque ele disse, eu acho que não é segredo para ninguém, ele falou, eu passei mal porque eu estava acelerado. Eu estava acelerado. Por que nós temos se afligido tanto? Eu gostaria de terminar essa mensagem lendo um versículo. E eu espero que essa palavra tenha tocado o coração dos irmãos, assim como tocou meu coração. Não é uma palavra dura. Na verdade é, mas não deveria ser. É um alerta para como nós temos conduzido a nossa vida. Sempre é tempo para nós abrirmos mão do que tem nos atrapalhado e nos reorganizarmos para buscar cada vez coisas melhores de Deus. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém? Era isso que eu tinha para falar, irmãos. Passar a palavra ao evangelista Marcos. Amém, amados. Vamos ficar de pé? São quase 9h15. Sei que você veio à casa do Senhor para ouvir alguma coisa da parte de Deus, algo da parte de Deus. E com certeza algo Ele trouxe ao teu coração, ao meu coração nessa noite. Esse silêncio que nos envolve muitas vezes é esse sentimento de estarmos diante da palavra e a palavra sempre falar algo ao nosso coração. Então, que você receba isso que você ouviu, que você encarne isso, que você coma isso, que isso... Por isso que a palavra diz que ela na nossa boca, ela é doce como mel. Mas quando ela desce para o ventre, ela se torna amarga como fel. Porque ela produz mudança dentro de nós. Porque ela quebra, porque ela explode dentro de nós e começa a mexer com tudo que está dentro da gente, com nossas entranhas. É por isso que lá dentro ela é tão amarga. Mas ela é amarga para mudar aquilo que está errado em mim. A palavra nunca está errada. Quem está errado sou eu.
E eu preciso dessa palavra a cada dia na minha vida. Amém? Fecha os teus olhos, Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer por essa noite. Nós estamos na tua casa. Nós estamos diante do único Deus vivo, do único Deus verdadeiro, da única palavra que é viva, eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Tua palavra ela é como uma espada mesmo, que entra, que divide juntas e medulas, que penetra, Deus, aonde ninguém pode penetrar, que traz à luz tudo que nós somos, que vem e brilha sobre nós, que resplandece sobre nós, que nos mostra aquilo que está errado em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, na nossa caminhada. Por isso te louvamos pela tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando o irmão Carlos, Pai, que o Senhor possa a cada dia ensiná-lo, moldá-lo, capacitá-lo para a boa obra do Senhor. E muitos outros mais que estão aqui, ó Deus, nessa noite, que têm esse desejo, que buscam o ministério na parte do Senhor, que buscam servir ao Senhor em algum trabalho na tua casa, em algum serviço na tua casa. Senhor, desperta mesmo, levanta uma geração, um povo, não uma nova geração, mas essa geração que está aí, Deus, uma geração convertida, uma geração que se volta para o Senhor, uma geração que busca a Tua presença, uma geração que se humilha diante do Senhor, uma geração, ó Deus, que está abrindo mão do pecado, dizendo não para o pecado, mas buscando a Tua presença, buscando a Tua vontade, ó Pai, vivendo um evangelho verdadeiro, um evangelho puro, um evangelho sem mistura, um evangelho sem contaminação, sem influências humanas, de alma, e principalmente diabólicas, mas um evangelho puro, verdadeiro, que vem do seu trono. Nós te louvamos por esta casa, por esta igreja, por este ministério, por este povo. Nós te louvamos de todo o nosso coração, pelo amor do Senhor derramado em nossos corações dentro deste ministério, Senhor. Nós estamos pagando o preço por servir ao Senhor. E sabemos que está escrito, ó Pai, que nenhum trabalho no Senhor será em vão. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor tem guardado o teu povo, o Senhor tem livrado o teu povo, o Senhor tem curado o teu povo, e grandes coisas ainda estão por vir da parte do Senhor, grandes coisas estão por vir da parte do Senhor, porque tu és fiel, Deus. O Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, misericordioso, o Senhor é longânimo, benigno, o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Nós invocamos o nome do Senhor e cremos que seremos salvos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém e amém. Amém, amado. Você pode aplaudir a Jesus, pode dar um glória a Deus aí. Pode exaltar o nome do Senhor. Aleluia. No dia em que Jesus olhou para Pedro e disse: quem eles dizem que eu sou e quem você diz que eu sou? Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na mesma hora Jesus disse, e foi só nessa hora que Jesus disse: tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O dia em que Pedro descobriu quem realmente era Jesus, então Jesus declarou qual era a verdadeira identidade de Pedro. Tu és uma rocha, uma pedra, Cefas, uma pedra, cortado dessa rocha que é Jesus. No dia que você descobrir quem é Jesus de verdade, no dia que eu já descobri, e eu creio que você também já descobriu quem é Jesus. É nesse momento que ele muda a nossa história. É nesse momento em que ele declara a nossa identidade. Eu sou Jesus? Parabéns, Pedro. Você é Pedro. Eu tenho uma grande obra na tua vida. Amém? Amanhã a gente tem culto lá na congregação, 8 da noite, lá no Portal do Sol. Está convidado.
E nessa noite que você possa ir debaixo da bênção do Senhor para a tua casa, que o Senhor te guarde, te abençoe, abençoe a tua casa, que você possa participar do culto amanhã, chamar alguém, convidar alguém e vá em paz em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço em alguém aí, libera uma palavra e vá em paz.